Estamos começando mais um programa Doctor Entrevista e eu convidei o Padre Gleidson Forte para falar sobre a Semana Missionária. Muito obrigada, viu, Padre, por ter vindo. A Semana Missionária aconteceu de 12 a 18 de março aqui no Santuário de Adoração Perpétua e coincidiu justamente com a Semana Eucarística, não é? Aqui no santuário, tradicionalmente, todos os anos nós temos a Semana Eucarística, que é uma semana conhecida por todos. A cada dia tem uma missa e também nós procuramos refletir sobre a Eucaristia, que nós somos uma congregação sacramentina dedicada a proclamar e a vivenciar os valores eucarísticos, né? Jesus, Eucaristia, pão vivo descido do céu, pão partilhado para todos. Porém, há muito tempo, os redentoristas eles vieram aqui celebrar uma missão. Em que consiste essa missão? Visitar as casas, realizar atividades para toda a família. E eles deixaram inclusive uma cruz como símbolo. Quem visita o santuário, bem à frente do santuário tem uma cruz enorme como símbolo destas visitas, destas missões que eles realizaram. E desde quando eu cheguei aqui em Caratinga, eu sempre sonhei em realizar uma semana missionária, que é diferente da semana eucarística. E graças a Deus eu recebi apoio este ano e nós realizamos a semana missionária, que é uma semana também de visitas às casas, e todos os dias nós tivemos também atividades, que são celebrações, encontros, momento de formação, de fraternidade entre os fiéis e as famílias. As visitas, vocês foram de casa em casa? Como é que foi isso? Nós distribuímos missionários, nós fizemos primeiramente inscrições, tivemos mais de 80 missionários. Aí nós formamos duplas e trios. Estas duplas e trios, eles receberam endereços, né? A quantidade, cada equipe recebeu uma quantidade determinada de casas. E eu também fui. A cada dia eu fui com uma equipe diferente, porque eu queria pegar uma realidade de cada bairro. E como que foi a experiência? Isso, nós fizemos quase que 70% dos dois bairros que compreendem um santuário, que é o bairro Santa Zita e bairro Rodoviários. Nós visitamos as casas durante o dia e é uma experiência muito rica, porque a gente vai com a palavra de Deus, a gente vai levar uma mensagem, mas na verdade nós que encontramos Deus na vida de doentes, de pessoas que estão lá em casa, dentro de casa que precisa desabafar ou falar da sua vida, da sua história. E é muito lindo quando a gente é bem recebido, não só pelos católicos. Nós entramos na casa de muitos irmãos evangélicos, de muitas famílias que nem frequentam a igreja. Então é um momento muito rico de comunhão. A igreja, ela não pode viver só para dentro. O Papa Francisco ele fala muito de uma igreja em saída. E a Semana Missionária consiste nisso. A igreja ela sai do templo físico, né, das paredes do templo, e vai até a igreja doméstica. As casas em que nós visitamos, a gente reconhece que ali também é uma igreja. O lar é um lugar também em que Cristo está habitando. E aí é tão importante porque a gente reflete sobre a palavra de Deus e ao mesmo tempo a família oferece um cafezinho, um queijo e a gente se sente igual. Né? A igreja ela não é melhor do que as pessoas que estão lá em sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres, mas todos nós unidos formamos uma só igreja. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Isso ajuda até para os fiéis da igreja, porque o maior beneficiado é o missionário. Nós avaliamos que realmente nós ganhamos mais. Quando a gente entra na casa, na vida de uma pessoa e conhece aquela história, tem histórias de superação, por exemplo, de doentes que vivem acamados, mas são capazes de sorrir, né? São capazes até de dar uma palavra de esperança para a gente. Né? Eu visitei, a maioria das casas eu fui para casas onde tem doentes, pessoas que não podem vir até a igreja. E eles receberam carinhosamente, né? Inclusive me ensinaram algumas orações antigas que eu não conhecia. Olha que bacana. Então nós somos os beneficiados. Né? O missionário vai levar Jesus, mas nós saímos mais ainda com Jesus dentro de nós. Eu estou vendo aqui que foram várias ações, né, Padre? O que mais o senhor destaca dentro Então, durante da toda a semana, nós tivemos visitas nas casas. E depois, à noite, nós nos reunimos dentro da igreja, no santuário, para fazer um encontro. Por exemplo, na terça-feira tivemos o Lucernário. Foi uma noite muito especial de profunda oração, porque nós pegamos a tradição antiga dos monges
em que eles celebravam apenas à luz de velas, cantando mantras, que são canções repetitivas, apenas frases que vão se repetindo, fazendo um momento de silêncio, refletindo sobre a nossa vida, né, clamando ali a presença de Deus que estava diante da Eucaristia, porque é o momento também que a gente expõe o Santíssimo Sacramento à luz de velas. E as pessoas no silêncio, elas conseguem ouvir melhor Jesus Cristo falando dentro delas, né? Então foi uma noite em que as pessoas saíram. No final da celebração a gente acende as luzes do templo, mas dá vontade da gente passar a noite toda em vigília ali, naquele momento espiritual. Por isso que o nome é lucernário, significa celebração das luzes, né? A igreja, ela celebra ali na penumbra, né? A igreja apaga suas luzes para dizer que a maior luz que tem que brilhar em nós é Cristo. E ela começa brilhando desde dentro da nossa vida e da nossa história. Tivemos também o terço dos homens em família. Foi um momento que os homens, eles prepararam um terço de maneira criativa, né, cantada, né? A cada mistério do terço, eles apresentaram um símbolo e um cartaz. E aí nós rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, e toda a família se reuniu, porque é o terço dos homens, mas foram mulheres e crianças também. Foi família, né? É o terço dos homens em família. E no final deste terço nós tivemos um gesto concreto que foi pedir às famílias para trazerem um lanche para partilhar. E aí foi muito lindo, porque no final do terço todo mundo contribuiu um pouquinho com o lanche e a gente fez aquele momento de ágape fraterno, que a gente chama, a partilha. Quando cada um leva um pouquinho, todos saem ali saciados, né? Um momento que a gente sabe que a gente reza, mas também a gente tem que ser solidário com aquele que precisa. E é um gesto da gente dizer, olha, nós rezamos, mas nós também estamos ao redor da mesa partilhando de um mesmo pão. Legal. Eu vi aqui também que teve programação para criança, para adolescente, inclusive para casais, o aprofundamento espiritual humano. O que foi abordado? Isso, nós tivemos um encontro para casais e esse aprofundamento foi abordado justamente o relacionamento de um casal que tem fé. Porque todo casal ele pode aprender a se relacionar humanamente. Nós temos aí a psicologia que nos ajuda muito no processo de se relacionar bem com o outro, bem viver, o bem querer humano. Mas a gente sabe, como cristãos, que a gente precisa de uma ajuda maior. Humanamente, nós não damos conta de perdoar, nós não damos conta de compreender, né? De às vezes silenciar e ter mais paciência com o outro. E aí é que entra a fé. Porque pela fé, né, quem tem uma espiritualidade de rezar todos os dias, de procurar uma inspiração na palavra de Deus, pode sim ajudar no relacionamento de um casal. E aí foi esse aprofundamento realizado. E tem mais tranquilidade na hora de tomar a decisão, tranquilo, né? Porque aí entra o Espírito Santo de Deus. Que no fundo, sempre tem momento que a gente passa do limite. Nós sabemos que é necessário ter paciência muitas vezes e esperar um tempo para depois a gente poder falar e tentar compreender a situação da vida. Mas a gente sabe que tem aquele momento que o casal explode, né? A pessoa explode e não dá conta de ter paciência. Mas pelo menos a espiritualidade nos ajuda ou a se conter um pouco, ou então depois que às vezes a gente perde a paciência, pedir perdão ao outro, né? Ter a capacidade de ser humilde e dizer, olha, nós erramos e o nosso objetivo aqui é continuar desenvolvendo a nossa harmonia conjugal, cuidar dos filhos. E é muito complicado porque, assim, por mais que tenhamos estes momentos de aprofundamento para casais, a vida é uma escola, né? A família é uma escola. Nunca um casal vai estar 100% pronto para lidar com as situações. Por isso Mas é uma força a mais, né? É uma força a mais. A fé, ela não deve ser apenas uma prática espiritual momentânea. Eu não posso viver a minha fé somente no dia que eu vou à missa ou no culto, em qualquer igreja que for. Mas a fé, ela deve ser acompanhada no dia a dia. A gente tem que tentar praticar a fé, sobretudo nas situações limites, né? Nos momentos de mais tensão, que a gente precisa demonstrar que realmente a gente tem Deus dentro de nós. Padre Gleidson, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos agora para o intervalo, mas vamos continuar falando sobre a Semana Missionária. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e nós estamos falando sobre a Semana Missionária que aconteceu aqui no Santuário de 12 a 18 de março. E eu convidei a Catiúcia Paiva, que já foi repórter, hoje é advogada, né, Catiúcia? Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Viu? Eu queria saber como que foi a sua experiência, né, como missionária. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Nós fomos assim, o padre Gleidson, né, ele convidou num dia na missa, falando que quem tivesse interesse em participar das missões como missionário, que procurasse, se inscrevesse, porque a igreja estava precisando de pessoas para estar indo nas casas, visitar as casas, né? E aí eu me inscrevi, eu e a minha vizinha, a Leia. E aí nós participamos e foi assim, foi maravilhoso, foi muito bom. Quantos dias de visitas? Foi uma semana. Foi uma semana mesmo. Foi semana. Dentro da Semana Missionária? Isso. Mas houve uma preparação antes, você estava me dizendo? Sim, né? teve uma preparação. Nós tivemos 2 encontros, 2 sábados anteriores. Né? No primeiro encontro, o padre Gleidson convidou o Frei Everaldo para estar... Frei Everaldo é lá da Paróquia Nacional do Carmo, para estar fazendo uma palestra para a gente. E no segundo encontro também, o padre passou a parte mais prática, né, sobre como seriam as visitas, o roteiro, mas nós tivemos preparação. Dentro da preparação, o que foi dito para vocês? Assim, o que você foi importante porque o Frei Everaldo falou sobre o que é ser missão, né, ser missionário. Então, ele definiu mais para a gente que ser missionário é partir, né, partir e levar a palavra de Deus, não permanecer, né, quietos, parados, sem estar divulgando a palavra de Deus, né, difundindo a palavra de Deus. Então, e a igreja está, né, através do Papa Francisco, está pregando muito isso, a igreja em saída. Então, que a gente não permaneça quietos, só orando dentro do templo, né? O que normalmente era assim, né? Você acha que agora há uma tendência, então, a sair mesmo? Sim. Visitas? Sim, tem que visitar, porque foi muito bom. A gente, através dessas visitas, nós conhecemos as pessoas, conhecemos os seus problemas, né? Então, assim, você pensa que você tem problema na sua casa e você passa a conhecer pessoas que têm problemas maiores, bem diferentes, e aí você passa a entender que você não tem direito nenhum de reclamar. E o que elas faziam quando viam vocês, quando vocês diziam que eram missionários? Você achou que teve surpresa, não teve? Sim. Porque foi a primeira vez, né? Eu achei que eles ficaram muito surpresos, gostaram muito. Teve pessoas que ficaram emocionadas com a nossa visita, que tinha muito tempo que não recebia ninguém da igreja lá. Então, assim, eu pude sentir que eles, assim, as pessoas estão muito carentes, sabe, de igreja mesmo, de estar recebendo ali mais não só de a igreja procurar, né, a pessoa ir à igreja, mas a igreja vir até as pessoas. Eu acho que eles, assim, eles ficaram muito surpresos e eu vi que eles gostaram muito. E como que eram as visitas? Vocês chegavam, tinha leitura? Como é que era a programação da visita? A gente chega e, né, se apresenta e fala com a pessoa que nós somos missionários, viemos aqui para poder estar falando um pouquinho sobre Jesus e tal. Aí nós lemos um versículo da Bíblia e meditamos aquele versículo ali. E a pessoa depois também ela vai se sentindo tão à vontade com você que daí a pouco ela está te contando a sua vida, está te contando às vezes um problema, uma pessoa que está doente, né, alguém que está desempregado. E ali vai fluindo, naquela conversa ali vai fluindo e você no final faz uma oração, tem uma bênção. A gente aspergiu água benta também na casa das pessoas. Então, assim, eles se sentiram muito confortados com isso. Eu achei que foi muito bom. E dentro das histórias que você ouviu, o que te marcou, o que você trouxe, assim, de bagagem? Sim. Olha, nós visitamos, assim, várias casas. E eu tive a oportunidade de ir numa casa de um senhor já de idade que estava acamado. A esposa dele também já idosa. Então, assim, ela... Você vê aquela luta ali daquela senhora com aquele senhorzinho já tão miudinho numa cadeira, sabe? E nesse dia o padre Gleidson estava visitando junto com a gente. E o senhor falou assim que tinha tanto tempo que ele não ia à missa, que como que ele tinha vontade de ir à missa.
Aí, depois que nós saímos dessa casa, nós conversamos e eu sugeri para o padre, por que a gente não celebra uma missa aqui nessa rua? E depois a gente foi nas outras casas e também descobrimos que tinha um cadeirante, nós fomos na casa dele, mas ele ficou tão feliz, sabe? E você vê assim, tinha muito tempo que eu acho que ele nunca tinha recebido a visita de um padre. Nesse dia o padre estava com a gente, então foi muito bom. Lá na casa da senhora com o senhorzinho acamado, ela pôde confessar, o padre, né, depois a gente saiu, o padre confessou com ela. Então, assim, não, foi muito bom. E eu acho que isso foi melhor ainda porque a igreja está tendo a oportunidade de conhecer onde que está precisando mais dela atuar, dela chegar. Entendeu? Dela agir mesmo, porque nós não podemos ficar parados, né? Esperando que as pessoas venham. Por quê? Tem muita gente que às vezes não tem nem condição de ir, que é igual o caso desse senhor. Nem ele por estar acamado, nem ela porque tem que cuidar, tomar conta dele. E você me disse também que outras pessoas de outras religiões também foram acolhidas por você. Sim, teve casa que nós visitamos que nós chegamos que não quiseram nos receber, que eram de outra religião, falou que não ia receber. Mas também teve uma casa, por exemplo, de uma senhora da Maranata. Como que nós somos bem recebidas por essa mulher, sabe? Uma mulher de Deus, muito bacana. Orou conosco, conversou, meditou junto com a gente. E, nossa, foi muito bom. E vocês foram, o padre estava contando que foram em duplas, né? Em duplas. Como é que foi esse trabalho? Foi bom demais. Igual a minha dupla era a Vanderleia, minha amiga, minha vizinha. E hoje ela não pôde estar aqui, mas ela é uma pessoa já de Deus também. Ela é catequista, então ela já presta um trabalho na igreja, né? E a gente chegava nas casas, a gente alternava. Numa casa eu conduzia, na outra casa ela conduzia a visita. Uma ia aprendendo com a outra e auxiliando a outra. Isso. Né? Legal. Isso. Quantas pessoas, mais ou menos, se prontificaram a ser missionários? Você sabe, mais ou menos? Não sei, porque o nosso encontro vai ser agora, sábado agora, dia 24, eu acho. Aí esse programa já vai ter até o ida ao ar, dia 24, provavelmente, né? Dependendo do dia. Então o balanço vai ser feito todo nesse dia. Sim. Mas você calcula mais ou menos quantas pessoas, pelo que você participou? Eu acho que foi pelo menos umas 90 pessoas, eu acho. Né? O padre estava falando que vocês conseguiram pegar uma área de quase 70% das casas, né? Visitadas. Muito bom. Bom, Catiúcia, nosso tempo está terminando. Eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para você conhecer mais como foi a semana missionária aqui no santuário. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista, o terceiro e último bloco. Hoje nós estamos falando sobre a Semana Missionária que aconteceu aqui no Santuário de Adoração Perpétua, aqui no bairro Santa Zita, em Caratinga, de 12 a 18 de março. Nós conversamos com o Padre Gleidson, também com a Catiúcia, agora também falando para a gente a sua experiência como missionária. E eu queria te perguntar, Catiúcia, cada um tira uma lição, né? Às vezes a mesma pessoa visitou a mesma casa, quer dizer, a sua colega visitou a mesma casa, mas a lição que ela tirou foi outra. A sua lição, o que você leva dessas visitas? Olha, eu acho que nós somos beneficiados por estar tendo essa oportunidade de visitar essas pessoas, porque a gente viu tanta gente com problema, outros alegres, você vê que são pessoas saudáveis, né, que estão bem te receber, mas assim, especificamente as pessoas que estavam doentes, né, que estavam com alguma limitação, mas estavam ali firmes, nos receberam com um sorriso no rosto, alegres, nos acolheram e demonstraram que tem muita fé em Deus, entendeu? Então, eu pude perceber o seguinte, nós não temos direito de reclamar nada, entendeu? Nós temos que agradecer, porque é só você olhar para o lado que você vai ver, né, quantas pessoas, às vezes, que estão passando por problemas piores que os seus, né, mas mesmo assim estão ali firmes na fé, não se deixaram abater. Sim. Então, o Frei Veraldo até tinha falado isso com a gente no final da palestra dele, que, na verdade, vocês estão achando que vocês vão
vão nas casas, que vocês vão alegrar as pessoas, que vão ajudar. Que vão ajudar as pessoas, mas quem vai ganhar mais com isso serão vocês. O Padre Gleidson falou isso também na entrevista. Entendeu? No primeiro bloco. Então, assim, realmente foi mesmo. Foi muito, assim, o aprendizado foi grande nesse sentido, de ver como que a gente encontrou eles lá, igual a limitação de estar doente, de estar numa cadeira de rodas, mas feliz, alegre, entendeu? E o que você explica disso? Fé, muita fé. Pessoa que acredita mesmo em Deus, às vezes não está praticando, não está podendo ir na igreja, mas acredita, tem fé. Ultrapassa, né, a dor às vezes, né? Consegue mais força para estar passando pelos problemas. Na próxima, então, você tá junto de novo. Se Deus quiser, se eu puder, eu quero continuar. Eu gostaria até que você fizesse, então, um convite para as pessoas, né, que estão te vendo, para participar também, porque é mais uma ajuda, né, mais uma acolhida, mais pessoas para estar só querendo enfatizar sobre o que você me perguntou. Eu tive uma casa também que me chamou muita atenção, de uma senhora, ela tem 80 anos. Se você vê o lugar que ela mora no alto de um barranco. Então, ela tem que subir uma escada íngreme, todo dia ela sobe e desce aquela escada. Ela vai à igreja, ela é do apostolado e ela participa. Eu passei a observá-la depois disso. Eu vejo ela na missa, eu vejo ela na bênção. Então, assim, e aí no dia que a gente foi na casa dela, ela falou tanto, ela reza muito, ela acompanha muito a Rede Vida. Então, assim, com 80 anos, eu falei, meu Deus, onde que ela busca tanta força, assim, né? Energia para poder tá subindo e descendo essa escada. Porque no dia que eu visitei a casa dela à noite, o meu joelho ficou doendo. Porque a escada muito alta. E ela vai todo dia, ela vai à igreja. Então, assim, igual você falou, é uma lição pra gente. Às vezes a gente fica tão acomodado, né, na casa da gente. E a gente tem que sair, gente. A gente não pode ficar nessa mesmice, não. A gente tem que procurar estar praticando, estar buscando, porque sem Deus tá difícil, viu? Não tem como a gente seguir. E elas mostram pra gente isso. Tendo fé, você consegue fazer tudo. Bom, antes de você deixar sua mensagem final, então, Catiúcia, eu vou pedir que o pessoal da produção coloque uns vídeos, me parece que são fotos, né? Tem fotos, acho que vídeos também. Se tiver, vamos ver, então, que o Padre Gleidson mandou pra gente. Vamos lá. Você viu aí algumas fotos, né, de pessoas que foram visitadas, da sua dupla, né? Eu vi ali que ela estava ali com você também. E vi também algumas fotos do Lucernário. Você participou também? Sim, Como que foi para você? No Lucernário é a celebração das luzes, Sim, né? muito bonito, ela é feita
na igreja, sempre em preparação a um grande momento, que no caso é a Semana Santa que está vindo aí, né? Nossa, foi lindo, a celebração foi toda feita à luz de velas e com cânticos, é uma coisa espiritual mesmo, sabe? Você fica envolvido, tocado, foi muito bonito. Bom, nosso tempo já está terminando, eu vou deixar que você faça aí, dê a sua mensagem final. Eu gostei muito das missões, eu acho que as missões deveriam ser constantes na igreja, todo mês deveria ter missões, porque as pessoas estão carentes, muito carentes mesmo de Deus. Então, tá levando a palavra de Deus, né? Tá visitando um doente, é muito bom. Então, eu convido o ano que vem, se tiver de novo, eu quero participar novamente. E quem tiver essa disponibilidade, que venha, né? Venha participar, porque foi muito bom. Catiúcia, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho, você. Viu? Fica com Deus então, eu vou ficando por aqui. E te vejo no próximo programa Doctor Entrevista. Até lá!